Então, eu gostaria que agora vocês me dessem um exemplo, né, de como que é uma comunicação violenta de um líder, se ele falar pode dar muito problema, né, com o colaborador, e como que seria essa comunicação para falar a mesma coisa de forma diferente? Eu posso começar, Pode? porque assim, conforme a Daniela bem ressaltou, a comunicação não violenta não quer dizer que ela esteja restrita a palavras doces, a palavras amigáveis, ou até ao encobertamento de uma postura. No dia a dia, na família, nas empresas, nos hospitais, nas unidades de saúde, nós temos que ser forte às vezes. Existem relações de hierarquia, existe o exercício do poder de empregador sobre os empregados. Então, no nosso dia a dia, todos nós recebemos ordens do nosso esposo, da nossa esposa, do nosso patrão, do nosso encarregado de setor. Então, não quer dizer que você tenha que ignorar o exercício da sua autoridade no dia a dia. E, às vezes, esse exercício de autoridade, ele tem que ser firme, ele tem que ser forte. Isso também não quer dizer que ele tenha que humilhar a pessoa, que ele tenha que ferir a dignidade da pessoa. Você pode dar uma ordem firme, forte, respeitando o destinatário daquela ordem e restrita ao ambiente corporativo ou ao ambiente familiar. O problema é que muitas vezes as pessoas perdem as estribeiras, ou estão nervosas, ou não têm autocontrole, ou a própria situação que ele está vivendo faz com que ele dê aquela ordem de uma forma nervosa, de uma forma que ele use palavras e adjetivos que acabem ferindo o destinatário da norma. Então, nós tivemos aí recentemente uma história que viralizou, que foi uma empregada doméstica demitida pelo WhatsApp pela patroa. E era uma mensagem muito curta: você está demitida, suas verbas serão pagas em 5 dias, favor devolver a chave que está em seu poder. E era uma relação de alguns anos, ou seja, faltou um pouco de delicadeza, faltou um pouco de bom senso, faltou um pouco de tato, mas essa ordem não foi ilegal. É uma ordem clara, curta, grossa e objetiva. Seu contrato de trabalho está rescindido, devolva os pertences da empresa, no caso da casa, que estão em seu poder, e as verbas rescisórias lhe serão pagas. É uma mensagem dura, porque efetivamente a pessoa acabou de perder o emprego. E aí começou-se uma discussão jurídica de duas situações. Primeiro, o uso do WhatsApp. É permitido, é conveniente, é legal usar o WhatsApp para encerrar uma relação de emprego? E segundo, aquela mensagem curta e grossa, de alguma forma, feriu a dignidade da empregada que a recebeu? E não. Você pode usar o WhatsApp, o Brasil é o maior país do mundo no uso do WhatsApp, então você não tem como ignorar o uso do WhatsApp para todos os assuntos do seu dia a dia, inclusive os corporativos, e o judiciário entende isso, e a mensagem também foi adequada. Mesmo grossa, mesmo curta, mesmo direta e mesmo sem muitos contornos, ela foi eficiente. Então, o judiciário entendeu que aquela demissão feita pelo WhatsApp foi adequada. Só houve uma condenação da patroa, neste caso, porque, além disso, a patroa a acusou de ter falsificado um documento. E isso a mídia não disse muito. A mídia só concentrou o assunto nesse detalhe. Mas, assim, é possível o uso do WhatsApp, talvez eu já responda algumas perguntas que possam vir nesse sentido, e a mensagem pode ser curta e grossa e objetiva. O que não pode é a mensagem ferir a dignidade ou ofender a pessoa que está do outro lado. E realmente é um assunto muito polêmico, né? Porque a gente faltou aí o cerejinho do bolo, que seria a empatia, o bom senso, né? Mas faltou rechear um pouquinho, né? Como você bem disse. Mas a comunicação não foi violenta, né? Pode-se dizer assim, né? Não usou nenhum termo que ferisse, mas faltou
um segredinho. O que você pensa sobre isso, Daniela? Eu vejo que a gente precisa entender também que a comunicação ela é dinâmica e impermanente. Então, os nossos contratos, as nossas possibilidades de convívio, elas mudam, né? Às vezes a gente pensa uma coisa e ela se dissolve na rotina e você vai, então, reelaborando essas possibilidades e a comunicação, ela se apega a isso. Isso acaba sendo muito dinâmico. Então, quando eu vejo que uma relação de muitos anos é terminada de uma forma curta e grossa, como disse o Dr. Josemir, a gente precisa considerar como é que essa relação se desenvolveu ao longo do tempo. Então, a gente fez um recorte daquela mensagem, daquele momento, mas nós precisamos saber como é que elas se relacionavam antes disso. E aí, assim, nem estou falando das implicações jurídicas, mas das interpessoais mesmo, porque isso acontece no ambiente de trabalho, de às vezes um colega falar alguma coisa atravessada, né? A gente não está bem todos os dias, a gente não lida com assuntos bons todos os dias, e quando eu falo em harmonia, eu não estou falando em perfeição, né? Os nossos relacionamentos não são perfeitos, eles são moldados pelos afetos do dia a dia, e afetos são bons e maus. São coisas espinhosas e coisas agradáveis. E a gente precisa lidar com isso ao longo de toda a nossa jornada de trabalho. Então, é importante enfatizar que a comunicação não violenta, ela é, sim, uma abordagem prezando pela comunicação saudável, mas essa comunicação saudável, ela compreende os momentos difíceis. E aí é que entra o respeito. Eu sei entender quando você não está num momento bom, quando eu também me conheço e entendo que aquilo que você está falando diz respeito a você e não a mim. Diz respeito à forma como você está se sentindo naquele dia. Então, eu não trago para o pessoal, eu percebo que a Cláudia hoje não está num bom dia, por isso que aquilo... Então, a gente consegue, dentro da comunicação não violenta, desse processo de autoconhecimento e de exercício que precisa ser coletivo, não adianta que eu tenha a minha comunicação toda baseada na CNV e todo mundo que está ao meu redor não pratique. Então, por isso que os treinamentos, as reflexões, elas são importantes. Mas isso, de novo, não garante um ambiente asséptico. Eu gosto de falar muito disso, que comunicação asséptica, ela não é saudável, porque parece que ela é fake, né? Que a gente fica ali polido, medindo palavras, e no dia a dia isso não acontece. E aí eu vou entender, então, tanto as relações hierárquicas, como bem pontuou o Dr. Josemir, como as relações de pares, como as relações que são com pessoas externas, com clientes, com fornecedores. Eu vou mapeando isso, entendendo como é que eu lido com os conflitos que acontecem nesse ambiente. E aí, com um ambiente tratado, eu consigo ter segurança psicológica para exercer a minha identidade. Então, você sabe que de vez em quando eu explodo. Você sabe que de vez em quando eu vou falar alguma coisa que você talvez não queira ouvir. Mas não é sobre você, é sobre mim. Né? Então, são essas as disposições na comunicação não violenta que precisam ser marcadas. Não é um relacionamento perfeito, asséptico, redondinho. Ele tem uns espinhozinhos, às vezes uns coraçõezinhos que brotam, mas não é sempre a mesma coisa. Tem uma impermanência. E é diferente quando a gente está de mau humor e dá uma resposta tosa do que quando a gente é mal educado, né? A gente falta o respeito com a pessoa, né? É diferente disso, né? Porque eu posso estar mal-humorada e não ser mal educada, né? Oi? Mas quando eu levo para o lado pessoal e eu não conheço que aquilo me afeta, eu não sei por quê, o que me falta naquela hora, eu confundo o seu mau humor com a falta de educação. Uhum. E aí eu trago isso para a minha rotina como eu não quero mais me relacionar com pessoas como a Cláudia. Então, se ela vier falar comigo, eu vou tratá-la do jeito que ela me trata. E aí, então, eu crio um confronto,
Porque você pode falar a coisa mais certa do mundo, que eu vou contra. Você contra. E uma coisa interessante, Cláudia e Daniela, que o mau humor e a falta de educação, eles por si só não são infração jurídica. Tem muitos pacientes que saem de consultórios e foram mal atendidos pelo médico, que foi na correria, não olhou na cara dele. O que você tem? Toma isso aqui, tchau. Esse paciente fica bravo com aquela forma de tratamento e entra com um processo administrativo no CRM contra o médico. E na hora que você vai apurar a sindicância, houve apenas uma falta de educação, uma falta de empatia, uma falta de se colocar no lugar da pessoa que está ali debilitada de alguma forma, sentindo dor, e ao invés de tratá-lo como uma coisa para ser retirada da frente dele, tratá-lo com um pouco mais de atenção, porque às vezes a atenção que você dá ao paciente já cura, ele já sai do consultório curado. E esses processos são arquivados porque falta de educação não é infração ética. Mau humor não é infração ética. O mau humor e a falta de educação, eles se tornam infração legal no momento em que aquilo se expande de outra forma e agride o paciente. Então, se você está de mau humor e o mau humor faz com que você fale com o paciente, saia daqui, você não tem nada, você é fraco, você não aguenta nada, essa dorzinha que você está sentindo é uma porcaria, isso não tem nada a ver. Aí você já sai do mau humor e da falta de educação e já passa a tecer comentários não adequados sobre a situação do paciente que está à sua frente. Então, assim, o mau humor é inerente a todos nós, a falta de educação, em algum momento, ela pode vir a acontecer em razão da sua criação, da sua educação, e do ambiente ou da situação que você está vivendo, mas não necessariamente ela transgride uma norma jurídica. Em algum momento ela pode transgredir. E aí muitos processos são abertos e arquivados e a opinião pública acha, tá vendo? Não dá em nada, você denuncia, não dá em nada. Só que a denúncia não se revestia ou não consistia numa infração de norma jurídica e meramente num mau humor ou numa falta de educação que não são puníveis, não são crimes, apesar de socialmente, enfim, serem desagradáveis, né? Então, o que poderia, pelo que eu estou concluindo, que vocês estão colocando, se caracterizar como uma comunicação violenta é quando eu agrido a pessoa diretamente. É isso? Quando você constrange a pessoa, quando você destaca uma situação, um detalhe dela, ou da fisionomia, ou do aspecto, ou do físico, ou da postura, ou da questão emocional. Então, assim, no exemplo que eu dei de demissão da empregada, a mensagem foi, você está demitida, devolva minha chave, suas verbas serão pagas. Beleza. É curto, grosso, talvez um pouco descortês, mas não é ilegal. Se essa mensagem fosse, você está demitida porque você não sabe limpar a minha casa, eu não aguento mais te ensinar a fazer as coisas e você fazer diferente do que eu ensino, eu não tenho mais paciência de ter você trabalhando na minha casa, então pegue as suas coisas e vá embora, devolva minha chave, eu vou te pagar. Você saiu de uma relação comercial, digamos assim, e passou a desferir ou a caracterizar uma situação que pode até ser verdadeira, mas que, de alguma maneira, o destinatário da comunicação se sentiu ofendido. Então, a comunicação violenta, ela necessariamente atinge o psiquê da pessoa que está do outro lado, ou você destaca uma composição física. Eu me lembro uma vez de um amigo meu de um empregado de um hospital, que ele tinha um bigode grande, um bigode que ele cultivava há 30 anos, desde quando ele era adolescente e tal. E aquele bigode que ele usava era uma parte muito importante do corpo dele. E a importância que ele tinha no bigode era dele, era subjetiva, era pessoal. E muita gente tirava sarro do bigode dele. Seu bigode é isso, seu bigode é aquilo. E ele foi se sentindo muito constrangido, porque uma parte importante do corpo dele estava sendo objeto de chacota ou de comentários que ele não gostava. Ele reclamou daquilo para o encarregado, reclamou para a diretoria. Essa reclamação vazou, porque, infelizmente, ela vaza.
E aí os colegas dele passaram a fazer com que ele... E os colegas passaram a fazer mais bullying ainda com o Bigode. Pô, além do seu bigode ser isso, ser aquilo, ele ainda é reclamão, tal, não sei o quê. A situação chegou a tal que a gente teve que demitir algumas pessoas que faziam bullying com ele, umas 2 ou 3 pessoas, por causa do bigode. E você vai falar, pô, mas por causa do bigode? Mas pô, o bigode você pode tirar. Não! O bigode era importante para ele, da mesma forma que um cavanhaque é importante para quem usa, para quem gosta, da mesma forma que colocar silicone pode ser um desejo de alguém e a pessoa se sinta melhor daquela forma, porque, como a Daniela ressaltou, é o eu. Eu gosto de paletó. Se eu não gostasse, eu não usava. Ah, mas você fica bem, você fica mal de paletó, você devia estar com gravata, não devia, não, eu não gosto. Então, essas coisas são subjetivas e não é dado o direito a terceiros opinar sobre o meu físico, a minha postura, a minha isso ou a minha aquilo. Então, e aí a gente cai naquilo que a gente falou no início, falta de bom senso. Bom senso é a capacidade que a gente tem que ter de refletir sobre as nossas ações e nos colocarmos na posição do outro para ver se aquela ação que a gente adota fere, de alguma forma, o destinatário da comunicação. Muito bom. Então, agora já ficou um pouco mais claro, né, para as pessoas que estão nos assistindo, o que caracteriza uma comunicação violenta? Ela pode ser escrita ou ela pode ser verbalizada, né? Das 2 formas é bastante complicado. Daniela, você quer complementar? Eu quero. No contexto da abordagem da CNV, aquela proposta pelo Marshall Rosenberg, a violência ela vem da complexidade das relações. Então, quando eu uso de comunicação violenta, eu estou, na verdade, expondo ou expressando uma falta que há em mim. Então, essa comunicação, essa violência vem por meio de palavras ou de gestos que vão agredir o outro na sua individualidade, como disse o Dr. Josenir, ou, às vezes, nem era a minha intenção de agredi-lo, mas eu acabo cometendo isso porque eu não sei expressar a minha necessidade. A comunicação não violenta, ela se apoia em alguns pilares que determinam quando ela é violenta e quando ela pode ser não violenta. E esses pilares são exatamente a atenção aos fatos, a não pessoalidade daquilo que eu digo, né? Que eu possa separar o meu eu do outro, o sentimento que me causa, como eu me sinto quando eu escuto alguma coisa ou quando eu falo alguma coisa mais rispidamente, como é que esse sentimento mostra a minha necessidade, que falta em mim, que está expresso nas minhas palavras, e, por fim, o que eu estou pedindo, o que vem nessa agressão, assim, que eu estou pedindo uma ajuda. Sempre há um pedido de ajuda por trás de uma violência. Sempre que existe uma falta, um excesso de agressão, é porque existe uma falta psíquica. E é sobre isso que os relacionamentos, essa complexidade dos relacionamentos é que está implícita na abordagem da comunicação não violenta. A gente pode concluir que essas pessoas que muitas vezes usam isso em excesso, né, que estão ali todo momento agredindo, de alguma forma estão precisando de ajuda, de algum apoio para que possa melhorar esse relacionamento. É isso, Daniel? Exatamente, é exatamente isso. Quando a gente expressa muita violência, eu estou falando mais de mim do que de quem eu estou agredindo, e aí essa violência que está em mim é um pedido de ajuda. É uma forma que eu tenho de dizer que eu não sei fazer alguma coisa, ou que eu não lido bem com alguma situação, ou que, como o próprio exemplo do rapaz do bigode, né? Ele estava sendo agredido por um lado, mas ele usou de todos os dispositivos que ele tinha para atingir quem o agredia. Então, era aquilo dele que estava falando alto. Essa falta de empatia que o atingia, na verdade, também tinha a ver com a falta de afirmação, com autoestima, enfim,
coisas que estão implícitas na nossa comunicação. O problema é que as pessoas que estão exercendo essa figura que a Daniela falou, normalmente elas acham exatamente o contrário. Normalmente elas acham que elas são referência de segurança, disso ou daquilo, e exercem a sua autoridade de uma forma tóxica, né? Daí vem a diferença de líder e de chefe. E, às vezes, eles são mais chefes do que líderes. E o chefe usa a autoridade de chefe para fazer com que as coisas que ele acha que tem que ser feitas sejam feitas, ao invés do líder, que conquista a confiança das pessoas para elas fazerem aquilo que ele tinha sugerido a fazer, né? Esse é um grande problema também. Exatamente. Eu falo que as relações, elas ficam sendo consideradas como se fosse operação bancária. Então, eu dou e eu quero de volta, né? Fica sempre uma contração de dívida. E aí eu sempre brinco nas minhas aulas que eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou brincar de que vantagem Maria leva, quando você me pede alguma coisa, eu falo, mas e aí, o que eu levo de vantagem se eu atender a sua solicitação? Porque já que você está dizendo, eu preciso então saber quanto que eu vou ganhar nisso. Ou então, aquela máxima que eu acho horrível, que é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que, na verdade, a gente é um jogo de força, um jogo de poder, que enfraquece muito a relação, que não deixa a gente exercer a nossa individualidade. Então, essa referência de líder e chefe precisa muito ser reconsiderada. O chefe precisa gritar para ser ouvido e, muitas vezes, ele não é nem ouvido quando grita, porque as pessoas ganham hostilidade a isso. E o líder, ele escuta, fala no momento certo e inspira aqueles a quem ele está liderando. E quando essa relação é construída, quantos ganhos nós temos, né? Dentro da nossa instituição, em termos de produtividade, de retenção de talentos, de ganhos mesmo para todos, né? Olá, meu nome é Cláudia Palmucci e tenho um convite especial para você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, dizendo também para a gente suas sugestões de temas, comentários, dúvidas, para que a gente possa fazer a nossa próxima live na Quarta RH. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal para receber nossas notificações de novos vídeos. Muito obrigada!